Então, a Cíntia é nutricionista pela Federal de Pernambuco, atua com clínica e nutrição de orientação antroposófica, docente sobre o tema alimentação e nutrição na perspectiva da antroposofia, no curso básico em antroposofia e na educação continuada de Recife. Escreveu um livro maravilhoso ano passado sobre nutrição, que ela pode falar, né, diretamente. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado, pessoal, o convite da ABD, né, Pedro, Fernando, ABD Sul, Nelson. Nelson esteve aqui conosco em julho, que a gente teve uma conversa com Marilda Milanese, falando sobre o planeta como organismo vivo, e a gente, para dar continuidade no tema, Nelson veio falar sobre a abelha, né, Nelson? E foi muito bacana, eu amei, adorei. Então, elas também estão gravadas, tendo encontros lá em Recife, quer dizer, no Grupo Recife, na Educação Continuada. Chama-se, o canal é Educação Continuada, Antroposofia na Saúde. Educação Continuada Recife, Antroposofia na Saúde. Então, você entra lá, acho que tem 18 aulas, dessas que toda semana a gente vem fazendo, e tem a de Nelson lá também. Então, sobre as abelhas, muito bacana. Bom, Pedro já me apresentou muito bem, né? Além de fazer a parte clínica, né, do atendimento consultório, eu também atuo como docente nesse tema de alimentação e nutrição. Então, eu vou aqui compartilhar Quero também pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque eu ainda estou nessa adaptação de aula presencial para aula virtual. Então, eu ainda, às vezes, me perco um pouquinho. Às vezes, vou passar o slide e me embanando, mas estamos nos adaptando, né? Então, eu vou... Aqui. Apresentação. Pronto, tá visível, tá bem? Bom, sim, tá ótimo. Sim, tá bom. Pedimos só que todo mundo feche os microfones, por gentileza. Só não pode. Pronto. Então, como o Pedro falou, esse livro foi o livro que a gente lançou ano passado, O Grão e a Luz, que tem essas gravuras aí. Essas gravuras eu fiz em... são... Acho que tem microfone aberto. São aquarelas, tem aquarelas minhas, tem aquarelas de Patrícia Fergo, né, que também tem aquarelas belíssimas. E é um livro que fala sobre a nutrição e a alimentação sobre vários pontos de vista. Sobre o ponto de vista da agricultura biodinâmica, sobre o ponto de vista da nutrição, da medicina, do médico escolar, do pediatra, dos agricultores biodinâmicos. Então, é um livro assim, e com uma linguagem muito acessível, porque foi imaginado esse livro para os pais que estão chegando nas escolas Waldorf. Então, é um livro que fala sobre muitos pontos de vista sobre o assunto. E para a gente falar da nutrição antroposófica, a gente tem que... a nutrição, ela passa pela ideia de que o alimento, a atuação do alimento no ser humano, não é? Mas antes do alimento atuar no ser humano, a gente também tem que entender um pouco o que é esse alimento, né? E já está muito claro assim para as pessoas da biodinâmica a atuação, quer dizer, que forças atuam para esse alimento, né? As forças que atuam ali, as forças cósmicas, os planetas, até essa imagem dessa constelação, né? Que a planta é a imagem de uma constelação. Então, ali você tem todas essas forças atuando. Mas será que está claro, a partir desse alimento, como ele atua no ser humano? Quer dizer, fora o que a gente escuta de praxe, né? Que é mais saudável, que traz uma vitalidade maior.
e com isso você desenvolve as forças da vontade do indivíduo, não é? Que ajuda o organismo a se constituir de uma forma mais estruturada. Mas fora essa atuação que a gente vê quase como uma observação do é quase a gente observando esse fenômeno acontecendo. A gente vê que as pessoas que se alimentam de alimentos biodinâmicos, eles trazem essa qualidade, até por fazer uma relação do que a gente entende pelo que o Stein trouxe, do que são a atuação dessas forças no alimento. Mas a pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer nesse momento, na alma da consciência, e a gente tem que entender também que foi exatamente nesse momento da alma da consciência que a agricultura biodinâmica chega para a humanidade, o que de fato, qual é a missão, não é, dessa agricultura para a humanidade. E, claro, existem várias pesquisas já feitas com alimentos que recebem veneno, alimentos orgânicos, alimentos biodinâmicos, né? E quando vão se fazer pesquisas bioquímicas e organolépticas, é indiscutível a qualidade dos alimentos biodinâmicos, né? Então, eu lembro de uma pesquisa feita com o leite biodinâmico e com a qualidade bioquímica superior desse leite. Ou mesmo, por exemplo, uma vez, o ano passado, conversando com Luiz Yamaguchi, que da fazenda de azeite, da fazenda Verde Oliva, ele explicando uma experiência que foi feita no encontro de produtores de azeites biodinâmicos no mundo. E ele explicando que nesse encontro as pessoas experimentaram vários tipos de azeite, sem saber que azeites elas estavam experimentando. Azeites convencionais, né, da agricultura com veneno, orgânicos e biodinâmicos. E depois colocaram essas pessoas para fazerem aquarelas. E que a aquarela das pessoas que experimentaram os azeites biodinâmicos era de uma qualidade superior, assim, eram muito mais desenvolvidas. Assim. Bom, eles tiveram vários critérios, mas o ponto trazer com essa experiência que o Luiz me contou, será apenas que o alimento biodinâmico ele atua na vitalidade e na constituição física, o que não é pouco para os dias de hoje, né? Mas será que também ele não atua de uma forma mais ampla na consciência humana? Então, querendo trazer um pouco dessa pergunta, dessa indagação, eu estou trazendo uma palestra que o Stein deu. Mas antes de falar um pouco dessa palestra, eu queria falar um pouco mais desse alimento biodinâmico. Existe ele já é morto, mas um químico farmacêutico chamado William Pelikan. E o que o William Pelikan fez? Ele estudou as famílias botânicas, nesse caso na fitoterapia, e a ideia dele era tentar perceber, né, ele fazia um estudo de como as plantas, que forças atuavam e como as plantas se caracterizavam com essas forças. Essa, por exemplo, é o desenho de uma crucífera, da família do repolho, da família aí do brócolis, da couve-flor. E ele traz essa imagem, um artista plástico, que trouxe essa imagem, né, de como que as forças telúricas e cósmicas atuavam sobre a planta. E no prólogo do livro, né, que é um livro de fitoterapia, o Gerhard Schmidt, ele fala que o próprio Stein tinha muita vontade de fazer esses desenhos com cores para mostrar como é que as forças atuavam em cada família botânica. Nesse caso, usado especificamente para a farmácia antroposófica. Mas essa aqui, por exemplo, é uma crucífera. Essa outra aqui é uma solanácea. Então, quando a gente olha, a gente pode até ficar meditando olhando essas imagens, né?
Que forças estão atuando ali? Que imagens vêm na nossa alma quando a gente olha esses desenhos? Aqui é uma leguminosa. E aqui uma rosácea, né? A família da maçã, da pera, do damasco. Então, é claro, é compreensível que há forças atuando no alimento. O Stein traz isso nas suas palestras. E o Pelikan, quando vai estudar essas famílias botânicas para a farmacologia, ele traz essas imagens assim, bem claras para a gente. A pergunta que fica é, mas como isso atua na consciência humana? Ou isso só atua na nossa vitalidade e na nossa constituição física? Porque quando a gente pega um experimento bioquímico, né, a gente está vendo só assim, a expressão disso que está aí, a materialidade disso. Ou seja, né, é o visível o invisível se manifestando no visível. Né? Mas como é que esse invisível atua no ser humano? E eu acho que nessa palestra que o Steiner, que eu vou mostrar a partir de agora, ele vai tentando construir isso. Ou seja, como é que esse invisível atua no ser humano? Bom, então ele começa essa palestra, que foi 17 de dezembro de 1908, né, da nutrição à luz da ciência espiritual, e ele começa com uma provocação. Como a nutrição deve ser organizada para que o ser humano se livre da compulsão da dieta, para que ele se torne cada vez mais o mestre dos processos dentro de si. Então, ele começa com uma provocação. E quando ele fala aqui da compulsão, ele não está falando do que hoje a gente tem compulsão alimentar. Aquela pessoa tem uma compulsão por doces, não é disso que ele está tratando aqui. A gente pensa no compulsão, mas ela pode vir, por exemplo, quando todos os dias, eu vou agora pega no pé de muita gente que eu conheço, né? Todos os dias a gente precisa tomar um cafezinho para começar o dia. E as pessoas falam, não posso começar o dia sem tomar o meu cafezinho. Né? Ou eu não posso começar meu dia sem comer uma determinada coisa. Então, quando a gente tem uma relação com o alimento que não tem uma liberdade com esse alimento, é disso que ele trata. Ou seja, não é algo que eu esteja livre daquilo, e se ocasionalmente eu fazê-lo, eu faço. Mas se eu não fizer, também não é uma coisa realmente indispensável. Então ele começa com essa provocação, né? Como é que a gente realmente se torna livre dessa necessidade de ter este ou aquele alimento? E aí ele continua essa palestra e ele fala assim, bom, então vamos ver, primeiro, para a gente entender como esse alimento atua no ser humano, a gente tem que entender como é essa constituição física e suprassensível do ser humano. Né? E é muito curioso quando ele diz assim, no corpo físico, expressão do membro físico e dos 3 membros superiores. Então, mesmo que os membros superiores estão se expressando no físico. Então, tudo que a gente vai ver é uma relação com o corpo físico. Então, ele começa a falar um pouco sobre o que é esse corpo físico. Então, o corpo físico consiste nas mesmas substâncias químicas que estão espalhadas na natureza. No momento que o ser humano atravessa a porta da morte, o corpo físico está sujeito aos seus próprios princípios, depois se desintegra. Nenhuma novidade. Eu costumo dizer que o sonho do corpo físico é voltar, né? Então, ele tem esse sonho que ele tenta alcançar. Mas tem um outro corpo que existe a isso, né? Que é imagina a vida. O corpo da vida luta contra a decadência das substâncias, outras direções e forças.
O ser humano tem esse corpo de vida, ou corpo etérico, em comum com as plantas. Note que aqui ele faz uma referência clara entre o corpo etérico humano, né, e em comum com o corpo etérico das plantas. É bem importante a gente notar isso. As expressões externas do corpo etérico são aquilo que o corpo etérico cria no corpo físico. Órgãos de nutrição, de reprodução, as glândulas e assim por diante. Então, o corpo astral é o portador da limpeza, desejos, impulsos e paixões, de tudo o que chamamos de interior da alma. O ser humano tem esse corpo astral em comum. E, de novo, ele faz essa analogia. Entre outras coisas, o sistema nervoso é, no corpo físico, o corpo astral. No quarto membro, é o portador da autoconsciência, o eu. A característica da circulação humana, a do sangue, é a expressão física externa do eu. Veja, todos esses elementos que o Steiner foi de cada um desses membros, ele trouxe o que a gente entende da quadrimembração humana, né? Mas isso aqui é a atuação desses corpos no corpo físico. Isso ainda não é a essência, a natureza dos corpos suprassensíveis. Como eu sou da área de saúde, nós da área de saúde, nós nos nesse estudo aqui, nessa parte do estudo, para entender como esse fenômeno se manifesta no ser humano, porque entendendo isso, a gente entende como o organismo adoece e como a gente pode ajudá-lo a se reequilibrar, a se curar. Então, tem pessoas que se dedicam a vida inteira para tentar entender essa manifestação no corpo físico. Mas, se a gente se pegar só a isso, a gente ainda não vai entrar o suficiente para entender como é que o alimento atua na consciência humana. Porque não se engane, não é à toa que a agricultura biodinâmica nos é trazida nesse momento da humanidade, na alma da consciência. Então, sobre outro ponto de vista dos membros constitutivos superiores. Ele continua a palestra, ele diz, bom, agora eu apresentei esses constitutivos, mas isso aqui é uma atuação no corpo físico. Para a gente entender a relação da nutrição, ou seja, o que é a nutrição? É quando eu pego o alimento e esse alimento, eu ingiro esse alimento. Então, isso é a nutrição. A partir do momento que eu vou fazer todo o processo digestivo, eu vou comer o alimento. Então, ele vai trazer agora um outro ponto de vista sobre o assunto. Ele vai dizer, o ser humano não poderia desenvolver seu organismo se não fizesse qualquer coisa que fosse, de certa maneira, do oposto ao que a planta faz. E aqui nós temos Stein trazendo as pegadinhas, porque ele diz que o ser humano tem em comum com a planta o corpo etérico, aqui ele também está dizendo que não é bem assim. Porque se assim fosse, planta, não é? Então ele vai trazendo alguns pistas diferentes para mostrar que o corpo etérico do ser humano ele não é igual ao corpo etérico da planta. E uma primeira coisa que ele traz é a questão da nutrição. A planta, ele diz, constrói seu corpo a partir de substâncias inorgânicas. O ser humano, ele pode até por um período muito curto se alimentar de alimentos inorgânicos, né? Porque a planta ela tem essa qualidade. Ela busca minerais ali inorgânicos, né, ainda na forma, e vivifica isso, torna orgânico, não é?
o ser humano ele pode comer um pouco dessa, por exemplo, de sal, não é? E se alimentar de alimentos mortos. Mas isso tem um limite. Porque se a gente não se alimentar de alimento vivo, a gente adoece. E isso era muito comum, por exemplo, quando a gente via os marinheiros, que passavam muito tempo em alto mar e que se alimentavam basicamente de carne salgada. E depois de um tempo, eles desenvolviam escorbuto e morriam. Então, há um limite para essa alimentação morta ou mineral no ser humano. Ele não suporta. Ele precisa de alimentação viva, não é? Com forças solares contidas ali, não é? Então, outro aspecto da planta são as forças ativas. Enquanto que na planta essas forças elas estão, você faz uma poda na planta e em seguida ela rebrota toda. No ser humano, se você fizer uma poda, ele vai ficar aleijado, né? Então, o que acontece? Mas no ser humano, essas forças formativas, elas vão para um outro lugar. Elas são utilizadas, não é que tenha, mas essa capacidade que a planta tem de rebrotar, essa força que ela tem para rebrotar, nós utilizamos essa força para pensar, para sentir. Então, essas forças formativas, elas vão para um outro. E aí, o outro processo que ele vai trazer de diferente, é o óbvio, enquanto que a gente respira O2, a planta, ela precisa do CO2. Então, no processo respiratório, o carbono lhe serve para a construção do organismo, né? E é muito claro, porque quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele faz é respirar. E isso traz um elemento para ele, que é ele encarnou. Então, ele precisa do O2 para trazer a encarnação. A planta que precisa do CO2, ela vive nesse lugar, nesse mundo de sono, do sono profundo. E o ser humano, ao respirar O2, a gente traz essa presença de consciência, de encarnação. Então, ali você também vê uma dualidade entre o corpo etérico, né, a estrutura da planta, que é corpo etérico e corpo físico, e isso no ser humano. A verticalidade é um outro ponto, né? Só que o homem rotaciona em relação à planta 180 graus. E a gente escuta muito assim, não é uma planta invertida. Mas há uma qualidade comum entre os dois, que é a verticalidade. Isso pode se falar muita coisa, né? E ele vai trazer um outro elemento. A luz do sol auxilia na construção do organismo vegetal. Então, a fotossíntese vai estruturar e vai formar carboidrato, né? Amido. Mas no ser humano, ele vai dizer que a planta é construída pelo sol, no ser humano precisa ser destruída. E essa mesma imagem, quer dizer, a planta vai usar toda a luz que recebe do sol para formar algo físico, enquanto que o ser humano ele destrói isso para poder pensar. Então, sempre a gente está no processo de destruir o que o sol formou na planta, para a partir dali a gente poder criar essas imagens internas. A imagem que vem para mim é como se todas essas forças, elas vêm em direção da Terra, se materializam. E quando a gente se alimenta, no processo digestivo, a gente faz quase como... A gente faz um processo homeopatizante. A gente destrói, a gente mistura, a gente movimenta, e com isso é como se esse alimento voltasse para o seu primórdio original. Não é? E é a partir disso, dessa força liberada, dessa imagem liberada, que a gente pode, com isso, desenvolver as nossas próprias imagens, os nossos pensamentos e os nossos próprios sentimentos. Claro que o sol, ele atua no ser humano também na constituição, inclusive física. Por exemplo, se a gente for pensar
na constituição dos ossos. E em alguns outros aspectos do organismo humano, o sol também atua como regulador, inclusive em vários hormônios, como o hormônio do crescimento, a melatonina, a melanina na pele. Dependendo da incidência de sol, eu vou produzir mais ou menos melanina, o cortisol, para eu poder acordar pela manhã. Tudo tem uma relação com o sol. E tem uma outra capacidade que o ser humano tem, que é de metamorfosear a luz solar. É um pouco mais complexo, mas é uma capacidade que a gente pode fazer com o raio do sol direto na pele da gente, ou com esse sol condensado, quando a gente se alimenta de alimentos solares. Essa capacidade de extrair luz desses alimentos ou dessa relação com o sol para o nosso organismo interno. É um assunto um pouco mais complexo e delicado, que eu não vou conseguir com muita extensão, mas quando a gente não consegue transformar essa luz interna, várias doenças acontecem. Uma delas é a depressão. E está claro que isso é uma questão da metamorfose da luz, porque as medicações antroposóficas utilizadas para a depressão é auro, que é o metal do sol, e o epamagnésio, que é a base de magnésio, que é um portador da luz. Então, ele contém luz dentro dele. Entre outras doenças também, como a fibromialgia, e eu também vejo no consultório uma relação muito grande com a endometriose também. Então, vai fechando esse momento da palestra e explicando que, sim, claro, o corpo etérico do homem não pode ser igual ao corpo etérico da planta, porque não seríamos planta. E quando o corpo etérico humano ele está dominando o organismo, o órgão, a região, nós estamos doentes. E o câncer, ele tem essa relação de uma vida que não foi contida. Então, ele vai trazendo essas imagens. E aí ele fala bastante sobre o corpo etérico, e depois ele vai falar sobre o corpo astral. E essa qualidade do corpo astral também nos diz muito sobre a alimentação. A gente fica sobre a nutrição, né? E a gente fica um pouco assim, sem entender por que o corpo astral é tão importante na nutrição. E ele vai falar, a luz solar e o corpo astral humano são duas coisas opostas em certos aspectos. O corpo astral é uma luz espiritual interna. E ele dá uma imagem bem bacana, ele vai falando assim, imagine um raio de luz, um raio de sol. Agora você vai diminuindo ele, vai diminuindo, até que ele vai se extinguir. E você continua ele para o lado negativo. Você continua expandindo ele para o outro lado. Esta luz interna é o corpo astral. Então, há uma oposição entre o corpo astral e a luz solar. E por que isso é importante? Então, ele vai falar assim, essa luz interior tem a tarefa oposta à luz externa, que construiria o corpo da planta a partir da substância inorgânica. A luz interior, que inicia a destruição parcial, somente pela qual a consciência processual é possível. A destruição causada pelo corpo astral é considerada pelo eu. Quando ele vai dando todas essas indicações, a gente vai começando a entender as indicações alimentares que o Steiner dá para as pessoas que estão no desenvolvimento dentro da antroposofia, para um desenvolvimento mais claro do pensar. E aí ele vai finalizando essa palestra com mais duas frases que eu vou trazer em seguida. A primeira então, qual a diferença básica entre a comida do reino vegetal
e a comida. Com os alimentos vegetais, o sistema nervoso, porque ele lembra que o sistema nervoso é a expressão do corpo astral, o sistema nervoso é deixado intocado por qualquer coisa externa. Assim, apenas aquilo que se origina no próprio sistema nervoso flui através dos seus nervos. Se o ser humano constrói o seu próprio sistema nervoso, torna-se totalmente receptivo àquilo que o ser humano deve esperar dele, o sistema nervoso, em relação ao mundo espiritual. Então, é como o sistema nervoso, quer dizer, esse corpo astral, que é formado pela polaridade com a luz se esse corpo astral ele fica livre, o seu sistema nervoso ele constrói as coisas a partir de dentro de você, do seu caminho. Ao passo que a comida do reino animal trabalha em particular no sistema nervoso e com ele no corpo astral. Como o corpo astral funcionou para que um processo ocorrido num ser senciente, o ser humano obtém algo em seu organismo que afeta o sistema nervoso. Então, ele vai, durante essa palestra, mostrando como a comida, a partir de uma comida animal, ela atua no seu pensar. Ele já não está mais, ele não é mais só seu. Ele está ali contaminado ou influenciado por outras forças astrais que vieram no alimento. Então, claro, são muitos conteúdos, não é? Mas isso já vai dando uma certa indicação de como eu talvez preciso elaborar melhor o que é esse alimento biodinâmico e qual é a missão. Qual é a missão da agricultura biodinâmica nas nossas escolas, na nossa medicina, no nosso grupo e na humanidade? Então, gente, era isso que eu queria trazer para esse momento, assim, para esse breve momento. Eu acho que eu consegui aí passar uns 7 minutinhos sempre. Obrigado, Cíntia, pela apresentação, pelo esclarecimento. Acho que são bastante conteúdos bem importantes para a gente pensar a nossa limitação, né? E vou colocar aberto para perguntas, né? Enquanto as pessoas vão pensando, eu tenho uma pergunta, né? Acho que pegando até o que você falou aqui por último, então qual que é um desafio assim, né? Nós temos um movimento de escolas Waldorf muito grande no Brasil, bem mais forte que o movimento da agricultura biodinâmica, né? E a gente vê assim ainda poucas iniciativas, né, das escolas compreenderem a importância da alimentação na formação, para a educação, né, das crianças. Ou às vezes se valoriza mais um alimento orgânico, que também é importante, lógico, mas pouco. Como que você vê essa questão, né, de trabalhar essa consciência do alimento biodinâmico numa escola Waldorf? Tem um grande caminho, tem um longo porque eu acho que como está claro ainda para nós, a comunidade antroposófica, não está claro ainda como o alimento atua na consciência e no desenvolvimento da humanidade. E talvez isso ainda não despertou muitos professores, médicos, né? Para muitas pessoas da área de saúde, que ainda tratam o alimento como algo assim, mas traz uma vitalidade, melhora o meu querer. Isso também, mas não é só isso.
E o caminho que eu acredito, e por isso assim, a gente seria, né, Pedro, do livro, que é a gente ir levando essa discussão para dentro da escola e aproximando a escola da agricultura, né? Aproximando realmente. E as experiências, o ano passado, eu tive em algumas escolas em São Paulo, né? E na medida que você vai fazendo roda de conversa com pais, com professores, a própria escola, ela vai entendendo as dificuldades e vai buscando a maneira de resolver. Porque você não tem como levar a solução para a escola, né? A escola que vai, você traz a questão, a gente fazíamos uma conversa, nós discutimos o que era esse alimento, né? Não com essa profundidade, talvez, mas a partir disso, era gerado entre eles. E eu tive notícias assim de escolas que deram passos bem importantes, né, de compras coletivas de alimentação, escolas aí em São Paulo que começaram a fazer, grupos de pais fazerem compras coletivas de alimentação biodinâmica, que vem de Botucatu uma vez por semana, né? Então, assim, mas é processual, assim, e eu acho que as federações, né, no caso, a Federação Escolas Val, a Associação de Medicina Antroposófica, quanto mais a gente sensibilizar e acordar esses grupos que estão ali nessas coordenações, a gente vai chegando nessas escolas, porque com o pessoal da medicina, a gente vai chegando pelo médico escolar, né? O médico escolar tem esse acesso com a escola. Mas olha, a gente vai ter que dar esse passo em algum momento, né? Nós temos aí a alma da consciência vai até 3.500. Então, em algum momento, a gente vai ter que dar esse passo. Eu não sei se vai ser nos próximos 50 anos, mas certamente até 3.500 nós vamos conseguir, né? Então... Eu me inscrevo aí. Oi? Eu me inscrevo na pergunta, quando der. Pode fazer, Nelson. Então, eu coloquei ali no chat, né? Uma das perguntas que apareceu foi sobre as gravuras que você apresentou, Cíntia, e aí eu comentei que o meu som está um pouco entrecortado, o som, de modo geral, eu percebo. Mas as gravuras são do livro do Guilherme Pelikan, e isso aí é bem interessante de observar, porque ele tem assim essa possibilidade de a gente perceber a imagem da planta conforme ela se manifesta. Meu comentário, antes de a gente entrar dentro do tema dessa decomposição do alimento para depois a internalização e o processo que vai dar no nosso formação do pensamento e na nutrição, ou seja, aquilo que entra para dentro da gente, né, e aquilo que depois a gente absorve, é sobre exatamente o que são alimentos. Tem um livrinho pequeno, né? Me foge o nome da pessoa, mas agora já vem, que trata justamente de fazer essa colocação. O que é o alimento, né? Que coisa é que representa o alimento? Se você olhar, por exemplo, café é uma substância que, para o processo digestivo acontecer, tem que ser degradado. Então, queima energia em vez de trazer um processo de nutrição, né? E depois, avançando na ideia, por que a ideia de margarina, o uso de margarina não é uma coisa interessante, né? Porque toda a construção do pensamento de se preparar a margarina, originalmente, está pautada no sistema de guerra, né? Ela existiu originalmente como um processo para a preservação da gordura para levar para os soldados que estavam em guerra. E daí, por outro lado, sal e açúcar a gente vai considerar como alimento, né? E, do meu ponto de vista, isso são adicionais ao processo e não alimentos propriamente dito, né? Então, acho que um pouquinho isso seria interessante a gente
elaborar para nós mesmos nos esclarecermos, né? A gente já está num estágio lá na frente dizendo a planta tem tal comportamento, recebe uma influência de diferentes planetas que vão se incorporar ao processo de estruturação, formação, né? Sei lá, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus, até passar pela Lua no processo de fertilização, e aí no processo de descarnação, nessa linha do pensamento do Liebig, traz para nós uma planta definitiva. A gente mesmo pode entrar dentro desse pensamento, mas o que é um alimento, né, realmente? Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria comentar era sobre, e aí queria também ter o comentário, né, Cíntia, sobre essa num passo além, digamos, como num processo de terapia com o alimento. Conforme o temperamento de cada uma das pessoas, determinado tipo de alimento vai ajudar em tratamentos de comportamentos, vamos chamar. O sujeito tem um comportamento, enfim, a influência do alimento do ponto de vista do temperamento é que pode ser melhor utilizada nesse processo escolar, por exemplo, quando a gente vai ver o comportamento das crianças, né? Mais fleumático, né? Que espécie de alimento ele vai precisar. E por aí vai o comentário que eu gostaria de ouvir, porque daqui a pouco vai virar uma palestra. Mas não. Verdade, gente. Cíntia? Oi, deixa eu tentar. Tá melhor? Porque eu Tá estava melhor. escutando vocês, Tá bom. escutando vocês partido, assim, eu mudei o microfone. Então, o que acontece? O que é um alimento, né? É uma pesquisa de uma vida inteira, né, Nelson? Agora, mesmo os alimentos biodinâmicos, nem todos são interessantes para o ser humano. Veja o que eu estou falando. Nós estamos no momento não agora, assim, nós estamos nesse processo de buscar alimentos que têm uma relação maior com o sol, de alimentos mais solares. Então, mesmo determinados alimentos, mesmo os biodinâmicos, eles não são mais tão interessantes para a humanidade. Entende o que eu quero dizer? E não são interessantes, inclusive, para algumas faixas etárias. Assim, eu posso, como adulta, resolver tomar um vinho, e tem vinhos, os mais premiados do mundo, são vinhos biodinâmicos, mas vocês concordam que, para esse momento da humanidade, assim, a gente tem que começar um processo de se afastar disso. Pronto, passou? Acho que é porque você falou mal do vinho aí, ó. Deu alguma questão aí. É verdade. Então, mesmo sendo biodinâmico, há alimentos, quer dizer, e aqui, por exemplo, a gente pode pensar nas solanáceas, talvez, não é? Que já não são mais interessantes para a humanidade, que fizeram sentido em um determinado momento da humanidade, mas que agora não fazem mais sentido. Quanto à questão dos temperamentos, à medida que você vai estudando o Pelikan, é muito curioso, porque, por exemplo, agora eu acabei de falar das solanáceas. Mas, à medida que você vai estudando não só a família botânica, mas as espécies, e como que elas vão dominando certas qualidades, como, por exemplo, o pimentão e a pimenta, eles dominaram esse astral, eles criaram quase que órgãos internos. Você começa a perceber que talvez aquele alimento seja interessante, sim, em certas circunstâncias. Eu não trabalho particularmente, certo? Eu não trabalho com alimentos para temperamentos. Eu trabalho com alimentos percebendo aquele momento biográfico. Porque o temperamento também é algo que você vai ver um tempo muito curtinho no ser humano. Depois você começa a ter as influências planetárias, né? E depois as zodiacais.
e você já não consegue ter muita clareza que temperamento é aquele. Ou se aquilo é o mais importante de você atuar no alimento. O que eu quero dizer, por exemplo, eu estou acompanhando agora uma paciente oncológica. E cada fase que ela está passando, eu vou colocar alimentos que vão ajudar esses corpos suprassensíveis a atuarem. Entende? Então, eu vou muito observando a qualidade, eu entro mais na quadrimembração e na trimembração do que propriamente nos temperamentos. Agora, se isso na criança, por exemplo, a criança muito pequena, é porque aí eu estou falando de eu não sou professora, né? Não sou professora, não sou médica escolar, mas no consultório, por exemplo, quando eu vou observar aquela criança, eu entendo a qualidade de temperamento que está se esboçando ali, mas eu tenho que entender essa constelação familiar que ela está inserida. Porque, geralmente, quando eu vou tratar a criança, eu tenho que tratar a família inteira. Entende? Então, eu não atuo assim, o alimento para o temperamento. Eu tento buscar cada vez mais entender as qualidades que atuam naquele alimento, na botânica mesmo, e ir observando se essa pessoa está precisando mais de qualidades astrais, se está precisando de mais... Que qualidade? E mesmo dentro desse astral, porque a gente tem uma leguminosa, a gente tem uma solanácea, né? Então, assim, que qualidades são essas? E eu vou tentando ir de elemento para elemento. E vou individualizando. Porque como o João Felipe trouxe muito bem, como ele falou da planta arquetípica, nós temos o ser humano arquetípico. Mas esse ser humano arquetípico, ele é só uma imagem. Ele não é real. A gente parte dali. Mas a gente parte. Quando a gente está com uma individualidade na nossa frente, pode ter 3 anos de idade, é outra coisa que está acontecendo. Eu tenho que olhar essa individualidade. Mas essa é a minha prática de consultório, certo? Pode ser que outras nutricionistas prefiram e achem mais adequado o trabalho com os temperamentos. Obrigado, Cíntia. O Fernando queria fazer um comentário. Não sei se eu respondi muito bem, mas posso voltar depois, assim, se eu não esclareci. Legal. Oi, Cíntia. Oi. Não, é o que eu queria trazer, assim, quando você falou, assim, que talvez o elemento biodinâmico não seja agora para essa etapa, o alimento... Eu acho que, assim, são duas coisas. Uma coisa, eu penso, assim, que a qualidade do alimento, e outra coisa são essas outras qualidades que você traz em relação à botânica, em relação também, que o Nelson trouxe o temperamento. Agora, em relação a ser biodinâmico, essa qualidade de ser biodinâmico, ela tem outras questões também, que, por exemplo, são isentos de agrotóxicos. Ah, não, mas então eu me fiz entender errado. Não, quando você falou, até por isso que eu brinquei no negócio do vinho aí também, mas o que do jeito que você trouxe, parece que acho que você chegou, eu entendi assim que talvez agora o momento não seja para o alimento biodinâmico, assim, no sentido de que eu entendi o lado que você trouxe, no sentido que ele que não é a solução de todos, só por ser biodinâmico você vai comer um monte de berinjela. Não, então eu entendi o que você trouxe, só que às vezes para algumas pessoas pode ficar assim, não é pelo fato de ser biodinâmico que eu vou comer um monte de berinjela, porque a berinjela e o tomate têm outras questões delas mesmo sendo biodinâmicas. Exato. Então, isso que eu queria tentar só para poder trazer para a gente... Ficar bem claro, né? Essa clareza. Que tem uma outra aula que eu dou que chama-se O Alimento no Desenvolvimento da Humanidade. Então, eu vou fazendo o estudo de famílias botânicas e que época essas famílias botânicas vão aparecendo para a humanidade e como é que elas atuam na consciência humana, certo? Não só as famílias botânicas, mas também alimentos como carne, alimentos como sal, alimentos como vinho, eles vão ficando
comuns para a humanidade e como que isso atua na qualidade do pensar. E aí, o que acontece? O que eu estou querendo falar com isso, e foi bom você falar, Fernando, que é bom a gente deixar bem claro, nós precisamos da biodinâmica para ontem, não é para daqui a pouco, é para ontem. O que eu estou falando é que tem alguns alimentos que a gente precisa começar a se desapegar deles. Porque para esse momento da alma, da consciência, tem alimentos que nós não precisamos mais ter, assim, não precisamos mais estar tão próximo a eles. Mas aí é uma conversa muito longa, que eu teria que sair explicando todo esse processo do desenvolvimento humano. Isso. Não, eu só queria deixar assim bem, a gente ter essa clareza independente, que, né? são duas qualidades diferentes. A qualidade de ser biodinâmica é uma qualidade de ser toda essa vida, todo isso que está por trás de um processo de produção, essa coisa da influência dos planetas nos alimentos, é uma qualidade. Agora, a qualidade da família, do alimento em si, eu lembro quando a gente teve um restaurante vegetariano uma época, solanáceas eram, coitadas das solanáceas, elas não combinava com ninguém, assim, com outros alimentos, era muito desequilibrado, não sei o quê. Então, era uma família super... Agora, e é interessante que, justamente, pimentão, tomate, são as mais envenenadas. Batata, são as mais envenenadas. Então, assim, é interessante esse caminho que você fala do desenvolvimento, porque justamente essas plantas contêm muito veneno hoje em dia. E aí traz um outro elemento ainda, que é o veneno, né? Então, é bem interessante também essa questão, né? Mas eu concordo totalmente com você. Biodinâmica, bom, a gente é suspeita de falar, né? Mas... Então, assim, me expliquei errado, mas o que eu queria dizer é, assim, que... Bom, eu parto do pressuposto do orgânico para frente, tá, Fernando? Eu nem considero que o que tem veneno, para mim, nem alimento é. Né? Então, isso é importante a gente dizer, né? Porque qual é o meu ponto de partida? Meu ponto de partida é do orgânico para frente, né? Só que, mas qual é a qualidade do biodinâmico? Né? E é isso, quer dizer, claro que no passado se fez uma agricultura muito intuitiva e houveram tempos, talvez até o Antigo Egito, em que havia uma clarividência, então os agricultores eles tinham essa relação com o mundo espiritual, mas hoje nós fazemos uma agricultura com o eu presente. Então nós temos todas as indicações do Steiner, mas estamos aqui na consciência e com o eu presente. E nessa mesma consciência com o eu presente, mesmo o alimento biodinâmico, eu tenho que começar a fazer a escolha do que é que me leva para a consciência e o que é que me atrasa a minha consciência. Como o Steiner fala ali, né? O que é que, a partir do que vem, que eu construo internamente, fica claro no meu pensar, eu posso escolher com consciência e liberdade que alimentos são esses. Mas também posso escolher alimentos que perturbam o meu pensar. Esse pensar ele não fica claro, ele não fica como ele fala ali, que quando você se alimenta com vegetal, é quase como se ele ficasse limpo, aberto, para você ter essa imagem que vem do mundo espiritual. Então, você está aqui lendo uma coisa, você tem um insight. E esses insights, eles vão ficando cada vez mais claros. E isso tem essa relação com essa qualidade desse alimento, porque se você comer um alimento envenenado, isso não vai rolar. Não vai rolar. Primeiro que você vai estar completamente intoxicado, né? E, por outro lado, você não vai estar com esse pensar claro, esse pensar aberto nesse sentido. E por isso que eu fiz questão de trazer uma palestra do Steiner, porque não é a nutricionista Cíntia que está falando. Não é o que eu acho sobre comer isso ou comer aquilo. É uma indicação, é uma fala. E também não é um dogma. É importante que se diga. Por isso que eu falei, a gente tem até 3.500 para resolver isso. Então, alguém falou para mim numa outra aula assim, olha, mas você acha que... Qual vai ser a alimentação do futuro? Eu falei, depende de que futuro você está falando. Se o futuro for daqui a 10 anos,
é uma coisa. Se o futuro for daqui a 3.000 anos, ou daqui a 2.000 anos, né? Eu acho que vai ser outra. Então, né? Então, quando a gente chegar no final da alma da consciência, certamente nós estaremos numa alimentação mais lacto-vegetariana, né? E quando a gente passar para uma outra fase da humanidade, certamente a gente terá uma alimentação mais vegana. E isso não é uma imposição. Isso vai acontecendo, né? Nós vamos nos preparando. Agora, se a gente vai se preparar agora ou depois, está na liberdade de cada um. Cíntia, a gente já está encerrando aqui no final da atividade de hoje. Para terminar, o que você gostaria de falar, assim, agora nesses dias de pandemia, você teria alguma sugestão de alimentação nessa atual situação? Eu fiz um vídeo junto com duas amigas, uma que é enfermeira e outra que é médica, e a gente falou, assim, várias dicas de alimentação, né? Bom, a primeira pelo amor de Deus, não coma alimento que tenha veneno. Essa é a dica mais óbvia, mas nem sempre é tão óbvia assim, né? A segunda, use muitos labiatas, né? Manjericão, hortelã, alecrim, use o limão. Então, uma coisa que você pode fazer muito simples é aquela água com ervas que você põe dentro. Você pode botar com hortelã, com manjericão, com rodelas de limão e ficar tomando essa água, né? Especialmente, esse limão, ele vai soltando os óleos da casca e vai se misturando ali naquela água que você vai tomando. Isso é muito legal, né? E você tem, assim, você pode fazer gengibre, né? Agora, o que é importante? Cozinhar alimentos frescos, não cozinhar muito. O alimento sempre tem que estar al dente, né? É aquela coisa que você, mesmo o brócolis, você dá uma pequena refogada e abafa. Aquele alimento, você tem que mastigar e você tem o que mastigar. Se você não tiver mais o que mastigar, o alimento já não está mais ali, né? Então, esse alimento mais fresco, frutas, legumes e dormir. Dormir bem, né? E assim, quando der, em qualquer cantinho da casa, na varanda, porque eu moro em apartamento, mas a minha varanda é bem ensolarada. Pegar sol, um pouco de sol. Legal. Muito obrigada, Cíntia, são pequenas indicações. Te agradece a sua participação, agradecemos a participação de todos. Essa conversa foi gravada, vai estar daqui a alguns dias disponível no nosso canal do YouTube, que eu coloquei aqui no chat. E nossas lives acontecem agora a cada 15 dias, a próxima vai ser no dia 25 de agosto. Muito obrigado, Cíntia. Uma boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Cíntia, pela tarefa. Um abraço a todos. Obrigado, Cíntia. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Cíntia. Gostaria de ter seu contato, Cíntia. Você poderia disponibilizar? Sim, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. Estamos aqui da Escola Dendê da Serra, na Bahia. Ah, menino. Legal. Você sabe que eu já passei na porta de vocês? Olha! Foi. Deixa eu ver como é que eu escrevo. Aqui, tá aqui. Já passei na porta de vocês. Já pensei em morar por aí para poder meu filho estudar. Ah! Pois é, quem sabe um dia, né? Pronto. Tá aí. E o nome do livro... E a luz. São vários autores que fazem parte do livro. Obrigado, Cíntia. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, Boa Cíntia. Tchau, noite. Pedro. Até mais.